A RFI convida hoje o advogado Charles-Henri Chenu, ele é conselheiro de comércio exterior da França e presidente da Comissão da América Latina e Caribe. Muito obrigada pela entrevista em pleno confinamento aqui na Europa. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Bom, além do isolamento social, Chenu, há, em paralelo, as consequências para a economia. A França já enfrenta uma recessão inédita causada pela pandemia de coronavírus. O PIB francês despencou 6% no primeiro trimestre, é o pior resultado trimestral desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, segundo projeção do Banco Central francês. Então, a primeira questão, eu gostaria que você nos ajudasse a analisar o conjunto de medidas tomadas pelo governo francês em reação a essa crise sanitária da Covid-19. Nós sabemos que há iniciativas de crédito para diversos setores da economia, adiamento de pagamentos de impostos e taxas, e mesmo alocação de recursos para preservar empregos. Como você avalia a reação do governo até agora nessa tentativa de proteger a economia? Você tem razão. A França está vivendo um momento excepcional. O país nunca atravessou um período de tensão tão forte, exceto durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, o presidente Macron usa uma terminologia de guerra para descrever a situação atual. Além de ser uma crise sanitária inédita e uma crise econômica profunda, um choque para o povo, um trauma para as empresas. Mas a reação do governo foi boa, rápida, eficaz. Ele tomou medidas pragmáticas, imediatas, para ajudar as empresas. O governo francês alocou 100 bilhões de euros em 3 semanas, isso é excepcional, em 3 semanas, para permitir às empresas de não sumir. Exemplo, o Estado está pagando desemprego parcial dos assalariados em substituição das empresas. E a França é o único país da Europa que está fazendo isso, na verdade. Segundo exemplo, o governo permite o adiamento dos impostos, de não pagar aluguéis profissionais e de não pagar gastos habituais, com gás, luz, para as empresas. Consequência, as empresas hoje consigam mais ou menos sobreviver sem gastar dinheiros e sem esvaziar a tesouraria. Pois é, enquanto a população se pergunta já sobre o fim do confinamento, provavelmente a partir de 11 de maio, muita gente se questiona exatamente como vai ser essa transição na área econômica. Vai chegar o momento em que essas empresas terão que pagar essas medidas tomadas gentilmente pelo governo francês para minimizar o impacto da crise, mas não há um cancelamento de dívidas, há um adiamento de pagamento, quer dizer, essa conta vai chegar. E as lojas, os hotéis e mesmo a indústria que hoje não tem clientes, provavelmente não vai ter dinheiro para reembolsar o governo. Quer dizer, há uma previsão, inclusive, de 15% de falências na França. Como é que vai ficar, na tua opinião, a pós-crise, esse período depois do confinamento? Você tem razão. O problema é o seguinte passo. O que você não pagou, o que essas empresas não pagam hoje, eles têm que pagar isso no próximo vencimento. 2 vezes, ou talvez 3 vezes, sem receber em contrapartida um volume de negócio suficiente para assumir essas despesas. O deconfinamento não significa, de uma maneira imediata, o retorno a uma situação econômica normal. Vai demorar, é progressivo. O Macron ontem
anunciou o deconfinamento, um deconfinamento progressivo para o mês que vem, no dia 11 de maio. Justamente o governo está a planear esse período de transição que vai ser, na verdade, muito difícil. Os riscos que você mencionou são falências, desempregos, bancarrotas. Mais uma vez, o governo está ciente disso. Ele vai ajudar através de um plano de guerra. Nós estamos esperando novas medidas nesse sentido. Mas o que me parece muito interessante para esse segundo passo é que as empresas, até a economia, vão ter que se adaptar também a essa nova situação. O antigo modelo econômico não vai sobreviver a essa crise. Vai ter um novo sistema econômico e as linhas vão mudar totalmente. Última questão dolorosa é a questão de aumento de impostos. O governo francês, como eu disse, injetou 100 bilhões de euros na economia. É muito. O único meio de reagir é de aumentar os impostos nos meses, nos anos que vêm. Tem que ser reembolsado. A questão é quando? Imediatamente, no período do deconfinamento? Não, é impossível. Daqui 1 ou 2 anos? Pouco provável. Por quê? Porque vai ser um período de campanha eleitoral para a presidência da República. E não é popular de falar de aumento de impostos. Então, depois das eleições do próximo presidente francês, é pouco possível também. Mas esse momento vai chegar. Vai chegar. O problema é que tem que ser um momento oportuno para a economia e para não matar os esforços de reconstruções feitos. Ok, Chenu, você também tem muita relação com as empresas francesas no Brasil. Como é que elas estão enfrentando a pandemia da Covid-19 por lá? Sim, eu gostaria de saudar o trabalho realizado de uma maneira excepcional pela comunidade empresarial francesa no mundo inteiro e principalmente na América Latina. Eu conheço, como você disse, muito bem a comunidade empresarial francesa no Brasil, que é numerosa e o posicionamento dela na economia local é muito forte. A reação da diáspora francesa desde o início da pandemia no Brasil foi imediata e uma prova de uma solidariedade absoluta, solidariedade e cooperação entre essas empresas, mas também a favor do povo brasileiro. Exemplo, através do L'Oréal, que confeccionou gel, também criação de máscaras, abertura de hotéis do Grupo Accor para os médicos que trabalham perto desses hotéis, cooperação forte também entre o Consulado de São Paulo e o Prefeito de São Paulo, sem contar com múltiplas iniciativas individuais. Quero realmente felicitar essa generosidade, essa fraternidade entre nós e uma prova dos laços muito fortes entre nossos dois países, bem além dos discursos políticos antigos entre, notadamente, nos dois presidentes. Nossa história é comum, é uma história de vida, de coração, que vai demorar assim por os anos que vêm. Ótimo, muito obrigada. Então, a RFI entrevistou Charles-Henri Chenu, conselheiro de Comércio Exterior da França e presidente da Comissão da América Latina e Caribe. Uma boa tarde para você. Obrigado.